O Palmeiras desistiu da contratação de Gabigol? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta e fala também do Flamengo, que já tem o sim do lateral direito Danilo e agora tenta um acordo com a Juventus da Itália. Vou te contar também qual o novo parceiro do São Paulo no banco digital. Tem o Corinthians conseguindo um bom desconto de um jogador para contratá-lo. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças. Vou te atualizar sobre Cruzeiro, Atlético, ver quem mais contratou e quem menos contratou no futebol brasileiro, Luan Pérez e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Bet365, líder mundial no segmento de apostas esportivas. E os caras ainda prepararam um bônus que pode chegar até R$500 só para você. Abaixo, no link da comentário fixo na descrição, você pode fazer seu cadastro. Daqui a pouco eu dou mais detalhes. Antes mostrar partidas dessa quarta-feira. Tem Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Vou de empate para Bahia e Flamengo, cotação das mais legais. Acho que o São Paulo vence o Atlético Mineiro, outra cotação bem boa. Para completar Campeonato Brasileiro com Cruzeiro Internacional, vou de vitória da Raposa. Nicola, tem apostas aumentadas na Bet365? Tem sim. Na tela com algumas possibilidades, gostei dessa segunda, com vitória do São Paulo, mais de 2 gols na partida e com o Lucas Moura marcando a qualquer momento. Você pode pegar uma odd de R$13 para cada real apostado. Como é que faz para você se divertir na Bet365? Link no comentário fixo, na descrição do vídeo. Clique em qualquer um deles, faz seu cadastro. Só não esquece de utilizar o promo code Nicola para ter direito a 50% de bônus no valor do seu depósito. Depósito mínimo de R$30, o maior bônus que você vai conseguir é de R$500. A última informação super importante, você precisa ter mais de 18 anos de idade e jogar sempre com responsabilidade. Vem para Bet365. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre a minha Portuguesa, que ficou no 0-0 com o São Bento, fora de casa, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Paulista. A partida de volta está marcada para sábado no Canindé. Bora falar também sobre o Cuiabá. Petit, treinador português, não está mais no comando do clube. Ele anunciou sua saída, assim como todos os seus auxiliares. Cuiabá, que é o 19º colocado, o penúltimo, correndo enorme risco de rebaixamento. Já o Benfica deve anunciar nas próximas horas a chegada de mais um centroavante, Amdouni, jogador que chega para disputar posição na função de 9, negociação que pode interferir no futuro de 2 brasileiros. Você sabe que o Benfica conta com Marcos Leonardo e Arthur Cabral. Arthur Cabral, que já tinha pouco espaço, deve ter menos espaço ainda a partir de agora, o que facilitaria uma negociação com o Corinthians. Embora Marcos Leonardo interesse ao Al Hilal, o time saudita ofereceu 35 milhões de euros. O Benfica já recusou essa proposta e deve receber nas próximas horas uma nova oferta de 40 milhões de euros. Para completar o giro de notícias, contar que o Internacional espera para hoje o desembarque de Cleiton Sampaio, zagueiro brasileiro de 24 anos de idade. Ele pertencia ao Aves de Portugal e foi comprado por 1.200.000 euros. A saideira do giro de notícias, o Red Bull Bragantino está comprando o meio-atacante João Neto, também brasileiro, 21 anos de idade, atleta do Famalicão, 1,90 m de altura, jogador que é representado por um dos maiores agentes do mundo, Jorge Mendes. Bora de notícia triste, faleceu na noite dessa terça-feira Juan Izquierdo, zagueiro do Nacional, que havia tido um mal súbito na quinta-feira da semana passada em confronto contra o São Paulo no estádio do Morumbis. Ele havia tido uma arritmia cardíaca em campo, você lembra, imagem forte, né? Acaba caindo sozinho. É rapidamente socorrido, levado de ambulância ao Hospital Albert Einstein, que fica a mais ou menos 1 quilômetro do estádio. Só que nesse trajeto ele teve uma parada cardíaca que acabou causando uma série de complicações. Parte cerebral foi muito danificada, ele teve também uma pressão intracraniana que o acompanhou durante todos esses dias internado e na noite dessa terça-feira houve o falecimento. 5 dias depois do mal súbito, enorme perda para o futebol uruguaio, para a família. Só para contar que ele é pai de 2 filhas,
uma com 2 anos, a outra havia nascido não nesse sábado, no outro, ou seja, 10 dias atrás. Que a família tenha muita força e que o futebol uruguaio possa confortar, consolar e ajudar essa esposa e as 2 filhas que nasceram recentemente. É o tipo da perda que causa comoção em todo mundo. Vale a lembrança também de que 20 anos atrás, no mesmo Morumbi, o Serginho do São Caetano havia falecido. Desde então, uma série de medidas de proteção foram criadas, como a presença de desfibriladores, de ambulâncias dentro dos estádios. Essas mortes diminuíram, mas infelizmente mais uma fatalidade aconteceu. Quero falar agora sobre o São Paulo, informação exclusiva. Contei para vocês na semana passada que o Tricolor havia chegado a um acordo com uma empresa, um banco digital, que estampará sua marca na manga do uniforme e a partir de 2025 também será responsável pelo SPFC Bank, o banco digital do Tricolor, que chegou a ser lançado no ano passado, mas foi descontinuado em abril desse ano por conta de uma série de problemas com um parceiro. Faltava apenas dizer para vocês o nome do novo responsável por essa parceria. Eu consegui descobrir poucas horas atrás. Trata-se do Magnum Bank, banco de propriedade de Roberto Graziano, responsável pela criação de uma das maiores relojerias brasileiras, a Magnum. Ele também é dono do São Bernardo, time que faz sucesso no futebol paulista, quase comprou recentemente o Guarani. Foi eleito em 2019 o industrial do ano no Brasil, enfim, um cara com bons predicados. Só para completar, a Magnum Bank será patrocinadora na manga do São Paulo e também responsável por esse banco digital. Ainda não há assinatura do contrato, as minutas estão sendo estudadas pelo Departamento Jurídico do São Paulo e também da Magnum Bank, mas esse acordo já é dado como certo. Assim que tiver novidades, conto para vocês. Tricolor, que já tem 98 milhões de reais anuais garantidos com publicidade em seu uniforme, vai ultrapassar com folga os 100 milhões de reais a partir desse acordo e tem a convicção de que o banco digital será responsável por uma grande entrada de dinheiro. Afinal de contas, com alguns milhares de correntistas são paulinos, o Tricolor fica com um percentual dessa receita. Bora falar agora sobre os clubes que mais contrataram e menos contrataram na janela de transferências do futebol brasileiro, que se encerra na próxima segunda-feira. Você tem alguma ideia de quais foram os clubes que menos gastaram ou menos contrataram? Acertou quem citou: Atlético Paranaense, Red Bull Bragantino ou Cuiabá. Cada um desses times trouxe apenas um reforço. O Atlético fechou com o Prachetes, o Bragantino com o John e o Cuiabá se acertou com o Gustavo Sauer. Quero contar que os que mais contrataram foram Corinthians e Cruzeiro, cada um com 7 reforços. O Corinthians trouxe Hugo Souza, Alex Santana, Charles, André Ramalho, Thales Magno, José Martinez e Héctor Hernandes. Ainda busca pelo menos mais um centroavante, enquanto o Cruzeiro teve Cássio, Caio Jorge, Lautaro Dias, Peralta, Jonathan Jesus, Wallace e Matheus Henrique. O Cruzeiro assegura que só volta a contratar no ano que vem. Só para acabar, para completar, depois a gente pode até fazer um vídeo bem específico, citando todos os reforços, quanto custaram cada um desses reforços para os clubes de futebol no Brasil. Citar que Bahia, Flamengo e Fortaleza, além do São Paulo, times que brigam na parte de cima da tabela, também contrataram um pouco, 2 reforços para cada time. O Bahia fechou com o Iago e com o Luciano Rodrigues, o Flamengo com o Michael e Alexandro, o Fortaleza com Mancuso e Magrão e o São Paulo com Marcos Antônio e Juan. Bora falar agora sobre o futuro de Luan Pérez. Na Turquia, vários jornalistas estão cravando que Luan Pérez e Fenerbahçe já rescindiram o contrato. Pouco antes de gravar esse vídeo, conversei com Fábio Blentner, que é o empresário do atleta, para perguntar: e aí, é verdade essa informação? O contrato foi rescindido? E o Fábio assegura que ainda não há nenhum acordo para rescisão do contrato. Ele também confirmou que são 5 clubes brasileiros os interessados, não quis citar quais, mas a gente imagina que sejam o Santos, Vasco, Corinthians, Bahia e Internacional. Definição sobre o futuro do atleta deve acontecer muito em breve, até porque a janela de inscrições por aqui se encerra na próxima segunda-feira. Vasco, preocupado com a concorrência, também já está de olho em um outro defensor. Trata-se do equatoriano Javier Areaga, 29 anos de idade, pertence ao New England Revolution, time da Major League Soccer. Bora falar agora sobre a Liga Forte União, que acertou na noite dessa terça-feira contrato com a Record. A emissora paulista vai voltar a transmitir os jogos do Campeonato Brasileiro depois de 19 anos. Esse acordo prevê transmissões de jogos em TV aberta de
2025 a 2027 na TV Record, obviamente que apenas de clubes que pertencem à Liga Forte União. Hoje são 12 times na Liga Forte União, entre aqueles da primeira divisão, o restante integra a Libra. Os 12 times são Corinthians, Internacional, Cruzeiro, Fluminense, Vasco, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Botafogo, Fortaleza, Cuiabá, Criciúma e Juventude. A Record vai poder escolher o jogo que quiser fazer, uma partida por rodada, 38 jogos por temporada. O valor a que terá direito a LFU com esse contrato será de 210 milhões de reais por ano. Você pode ter lido, ouvido, pesquisado que a LFU receberia da Record 400 milhões de reais. Houve um decréscimo, uma desvalorização, porque a LFU quer transmitir esses jogos da Record de forma simultânea no YouTube. Então a tendência é que a Record pague 210 milhões e os outros 190 sejam completados pelo YouTube. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade conto para vocês, beleza? Hora de falar sobre o Flamengo com informação exclusiva. Rubro-negro recebeu nos últimos dias uma posição importante do lateral direito Danilo, da seleção brasileira e da Juventus. O Danilo quer jogar no rubro-negro nessa janela de transferências. O Tite vem trabalhando nesse nome há algum tempo, entende que o Danilo seria uma ótima aquisição para esse setor e agora o Flamengo trabalha com a Juventus a possibilidade de uma liberação antecipada. O Danilo, ao contrário do Alexandro, tem contrato até junho de 2025. O Alexandro havia ficado livre em 30 de junho desse ano. Se o Flamengo conseguir um acordo com a Juve, o Danilo pode se juntar ao Alexandro para formar a dupla de laterais do rubro-negro. Só para lembrar que o Danilo não tem jogado na atual temporada, a Juve já fez 2 partidas no Campeonato Italiano contra o Como, na abertura da competição. Ele nem saiu do banco de reservas na vitória contra o Verona, foram apenas 5 minutos. O Flamengo trabalha em 2 frentes, a possibilidade de um empréstimo com uma compensação financeira ou a liberação imediata do Danilo mediante prioridade na compra de atletas que a Juventus teria num futuro não tão distante. Só para completar sobre o Fla, Gonzalo Plata deve ser anunciado em breve, assim como Carlos Alcaraz. Os 2 atletas já passam por exames médicos, já há troca de contratos entre Flamengo e Al Saad pelo Plata, entre Flamengo e Southampton pelo Alcaraz, mais 2 reforços super importantes que vão se juntar a Michael e Alexandro na lista de contratações rubro-negras. Quero falar agora sobre o Corinthians, mais especificamente sobre José Martínez, volante venezuelano de 30 anos de idade que abriu mão de dinheiro para jogar no Corinthians, mais especificamente 160 mil dólares ou 881 mil reais. Deixa eu te explicar essa história. A Major League Soccer criou nos últimos dias, mais recentemente nas últimas semanas, uma regra que permite ao atleta receber 10% de qualquer negociação em que ele estiver envolvido. O Martínez foi comprado por 1 milhão e 600 mil dólares ou 8 milhões e 800 mil reais. O Martínez foi avisado que teria direito a esses 10%, mas trata-se de algo novo, que acabou de ser imposto por lá. O clube dele, o Philadelphia Union, afirmou que não abriria mão desses 10%, ou seja, o Corinthians precisaria aumentar essa proposta. O Timão disse que havia chegado ao seu limite com esse 1 milhão e 600 mil dólares. Para que o negócio não caísse, o Martínez abriu mão de 881 mil reais, o que demonstra a vontade dele de jogar com a camisa alvinegra. Além de pagar esse 1 milhão e 600 mil dólares, o Corinthians também combinou com o time americano um bônus de 200 mil dólares, que equivale a mais ou menos 1 milhão e 100 mil reais. Esse bônus será pago se o Martínez, ao longo dos 4 anos de contrato, em qualquer uma das temporadas, ultrapassar a marca de 40 jogos apenas em competições nacionais, tá? Exclui-se competições internacionais como Libertadores e Sul-Americana. Jogador que deixou enorme saudade no torcedor do Philadelphia Union, é super querido por lá. Tratativas conduzidas pela Web Soccer, uma empresa brasileira que está se especializando na contratação de atletas estrangeiros. Kevin Andrade chegou para o Fortaleza recentemente, assim como o Martínez no Corinthians, o Elizari no América e o Zapata no Vitória. Só para completar sobre o Timão, Augusto Melo se pronunciou pela primeira vez desde a instauração de uma reunião para pedir o impeachment dele. Por meio das redes sociais, o presidente disse, abre aspas, essa atitude, tomada logo após uma derrota no Campeonato Brasileiro, é uma clara tentativa de desestabilizar o ambiente no Parque São Jorge, conduzida por aqueles que não aceitam a vontade soberana
das urnas, fecha aspas. E você, é a favor ou contra o impeachment de Augusto Melo? Já uso o espaço para comentário para deixar sua opinião. Quero falar agora sobre o Palmeiras e essa história de que Gabigol não será mais reforço ao Alviverde. O UOL e GE trouxeram essa notícia, quero trazer a minha atualização. Tenho contado para vocês que já existe um acordo para que o Gabigol se torne atleta do Palmeiras, certo? Esse acordo passa a valer a partir de 1º de janeiro. O Gabigol, inclusive, só não é jogador do Palmeiras desde a metade do ano porque o Dudu roeu a corda e não aceitou participar de uma troca. O Dudu iria em definitivo para o Flamengo, o Palmeiras receberia o Gabigol. Estava tudo certo entre as partes, só que o Dudu insistiu e decidiu permanecer no Verdão. Sobre Palmeiras e Gabigol, as partes não confirmam o acerto porque não querem que o Gabigol tenha um fim de temporada ainda mais delicado do que já tem. Ele é muito criticado pela torcida, queimado com a diretoria e também com o Tite. Se vaza esse anúncio do acordo entre as partes, certamente a situação vai ficar ainda pior. Por que surgiu essa notícia de que o Palmeiras abriu mão do Gabigol? Ele não pode se transferir para o Palmeiras nessa janela de transferências. Já disputou os 7 jogos no Campeonato Brasileiro. Não teria lógica para o Palmeiras trazer o Gabigol agora e nem anunciar ou confirmar qualquer tipo de negociação. Então eu mantenho a minha apuração de que existe um acordo entre Gabigol e Palmeiras. Esse acordo vai ser divulgado somente no final do ano. As coisas seguem da mesma maneira. Só para completar, uma das comprovações de que o Gabigol está avançado com o Palmeiras é o fato de o Verdão não ter procurado centroavante. Cheguei a ler que o Vitor Roque foi alvo do Palmeiras. Conversei com o empresário dele, o André Cury, e ele me assegurou que os únicos 3 clubes que tentaram o Vitor Roque antes da transferência dele para o Betis foram o Internacional, o Flamengo e o Corinthians, nenhum contato do Palmeiras. Saideira sobre o Verdão. Leila Pereira recusou ou nem respondeu à proposta da Bet Nacional. Já trouxe todos os detalhes dessa história para você no vídeo da terça-feira. 160 milhões de patrocínio master desperdiçados. A justificativa que a Leila passou para pessoas mais próximas é de que ela não vai aceitar patrocínios de bets, ou pelo menos vai dar preferência para multinacionais. Você se convenceu disso? Todos os clubes de futebol no Brasil têm patrocínios de bets, inclusive o Palmeiras, no futebol feminino, com a maior bet de todos os outros clubes do futebol feminino. Estou muito preocupado com essa história, até porque há um conflito de interesses gritante da presidente do Palmeiras, que é também presidente das empresas que patrocinam o Verdão. Quem perde com essa história é justamente o Verdão. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês nessa quarta-feira. Espero que tenham curtido o vídeo. Deixem like. A gente se encontra mais tarde. Tchau!